Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, não tenham nenhuma dúvida de que o nosso Deus, Ele faz o que quer, como quer, quando quer, onde quer e com quem Ele quiser. Não tenha nenhuma dúvida. No meu início de fé, irmãos, eu conheci um Deus vingativo, um Deus que mata, um Deus que fere. Foi assim a minha experiência com Deus. Eu pregava a palavra do Senhor na minha casa. Para minha irmã, ela tinha uns 23 anos de idade, e ela se virou para mim e disse: eu não vou aceitar Jesus agora, só vou aceitá-lo quando eu estiver bem velhinha, caindo os pedaços. Como eu aceitaria Jesus agora, tão nova? Não vou deixar os prazeres da vida, as festas, as baladas. Irmão, quando ela disse isso, ela escarneceu do Senhor, ela o desprezou. E o Senhor naquela hora se levantou e disse para mim: meu servo, não ore mais por ela, não pregue mais para ela. Irmão, o Senhor se irou com a palavra daquela jovem e disse para mim: eu irei recolhê-la. Irei recolher não só ela, mas também irei recolher sua tia, irei recolher sua mãe. Irmãos, Deus falou aquilo para mim e eu ainda era novo na fé. Deus é muito tremendo. Como é que Ele faz isso? Eu poderia não entender, porque eu início de fé, e Deus dizer isso para mim: vou ferir mortalmente a tua irmã, vou também recolher tua tia, vou recolher tua mãe. Como Deus faz isso, irmãos? Mas Ele fez. Então, irmãos, 30 dias depois, minha irmã tinha mudado de cidade para outra. Eu ainda ajudei a pagar a mudança dela, tentei ir com ela, porque eu sabia que Deus iria feri-la. E quando eu intentei ir com ela, o Senhor disse: não vá, porque você não vai impedir. Irmãos, 30 dias depois, minha irmã foi ferida mortalmente naquela cidade, foi morta nas mãos de um homem mau, foi morta a golpe de facada. Irmãos, naquele mesmo momento que minha irmã falece, houve muito sofrimento na nossa casa. A minha tia estava já hospitalizada, irmãos, diagnosticada com câncer. Minha tia vai morrer 12 dias depois. 12 dias depois, irmão, minha tia falece no hospital, e ela faleceu tão poucos dias depois da morte da minha irmã, que ela nem soube que a sua sobrinha havia morrido, irmãos. A minha tia não ficou sabendo. Tamanha era a proximidade dos dias da sua morte com o da morte da minha irmã, porque minha irmã morreu num dia, 12 dias depois a minha tia falece no hospital, diagnosticada com câncer. Eu estive no hospital e olhei para ela, orei por ela, ela sofria muitas dores. Isso 12 dias apenas depois da morte da minha irmã, que Deus havia dito: eu vou recolher a sua irmã, vou recolher sua tia e vou recolher sua mãe. Irmãos, foi muito sofrimento. Quando eu orei pela minha tia ali, que ela estava já à beira da morte e não sabia nem que a sobrinha já havia morrido, eu orei por ela e disse: Deus, se o Senhor não vai curá-la, tire logo de uma vez. E quando eu saí daquele hospital, a minha tia faleceu. Eu fui a última pessoa que ela viu, pois ela mesma havia mandado chamar, ela mandou pedir que eu fosse até o hospital para vê-la. Infelizmente, ela não pôde mais falar comigo, porque estava ferida mortalmente pelo Senhor. Ao sair do hospital, então, ela já veio a falecer. Irmãos, minha tia estava sendo velada na sala naquele dia, sendo velada já no seu velório, quando a minha mãe também foi ferida mortalmente pelo nosso Deus, irmãos. Eu estava com ela no quarto quando a minha mãe veio a apagar nos meus braços. Simplesmente ela perdeu
todo o seu fôlego, quando eu comecei a ver que minha mãe também estava morrendo nos meus braços, eu comecei a gritar e a clamar ao Senhor, pois um espírito de morte entrou no quarto, estava só eu e ela. E isso, irmãos, enquanto o corpo da sua própria irmã estava sendo velada, pois a minha tia era irmã da minha mãe. Veja, irmãos, a minha mãe havia perdido a filha e 12 dias depois estava perdendo a própria irmã. E eu sabia que era Deus recolhendo todo mundo, era Deus entrando na minha casa e fazendo tudo isso, era Deus que estava causando esta matança, pois Ele mesmo havia dito para mim. E quando vi que minha mãe também desfalecia, e eu vi aquele espírito da morte entrar no meu quarto, que eu estava com ela, eu comecei a gritar e a clamar a Deus: Senhor, Senhor, não leve, Senhor, não recolhas, ó Deus, tenha misericórdia. E comecei a repreender aquele espírito da morte: sai espírito da morte, sai espírito da morte. E naquela hora, irmão, eu vi a minha mãe recobrar os seus sentidos, e vi que Deus havia resolvido não recolhê-la. Isso para mim foi maravilhoso. Eu sabia que Deus iria recolhê-la, mas o Senhor ouviu o meu clamor, expulsou o espírito da morte e trouxe minha mãe de volta. Hoje ela está com 79 anos, né? Minha mãe virou pastora, missionária, pregou a palavra em muitos lugares do Brasil e até fora do Brasil, e hoje está comigo para a glória de Deus. Irmãos, você talvez possa dizer: mas Deus faz tudo isso? Faz. Deuteronômio 32, 39, ele diz claramente: eu sou Deus, fora de mim não há outro, não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Ele diz: eu firo e eu saro, eu mato e eu também faço viver. É esse o nosso Deus, irmãos, que eu conheci, um Deus que faz o que quer, como quer, quando quer, onde quiser e com quem Ele quiser. E foi assim comigo e tem feito assim com muitas pessoas. Irmãos, que Deus possa abençoá-los, que a sua fé seja aumentada. Saiba que o nosso Deus é isso, irmãos. Ele fere sim, Ele fere e fere mortalmente. Nosso Deus é vingativo sim. Irmãos, e ai dos zombadores, porque o Senhor às vezes deixa eles viver um pouco mais. E em outros casos, Ele recolhe rapidamente, fere mortalmente. Foi assim na minha casa, que o Senhor recolheu minha irmã, recolheu minha tia e quase leva a minha mãe. Mas o Senhor também é misericordioso, aonde tem alguém que interceda. Veja que eu intercedi e o Senhor removeu aquela ameaça, não é? Por causa da intercessão. Ainda que Deus diga que vai recolher um parente seu, irmão, ainda que Ele te revele, interceda, insista e veja o que Deus pode fazer. Porque o nosso Deus faz o que quer, como quer, onde quiser, com quem quiser, quando Ele quiser. Aleluia! Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.